sombra das tuas velas pro alto mar. Não tenho medo, não tenho medo. A sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. A sombra das tuas asas, eu voarei. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria e com coração de pastor, acolho a todos para esse nosso momento de reflexão com a palavra de Deus, nos ajudando a compreender a liturgia da palavra do 19º domingo do tempo comum, que temos como textos o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o Salmo 84, a segunda leitura, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. O Evangelho, que é o centro da liturgia da palavra, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Evangelho desse domingo é uma continuidade do Evangelho do domingo passado. Depois do milagre da partilha, depois de saciar aquela grande multidão com o pão da palavra e com o pão do corpo, Jesus a despede e vai para um outro lugar. Ele vai para o monte, como nos diz o próprio Evangelho. Jesus nos ensina que tudo o que fizermos dentro da comunidade devemos fazer por amor e com amor. Não correndo atrás dos aplausos e dos elogios. Estamos na comunidade para servir. Jesus ordena aos discípulos que entrem na barca e vão para outra margem do lago. A oração, ela é fundamental, por isso é que Jesus sobe para o monte e vai rezar a sós com o Pai. A oração é um tema muito constante e frequente no Evangelho segundo Mateus. E é importante destacar o lugar do monte. O monte é, na tradição bíblica, o lugar do encontro com Deus. É o lugar da intimidade com o Senhor. No alto do monte, mais perto de Deus. Quando avistamos de longe uma montanha, temos a sensação que ela toca ao céu. E de fato, no alto da montanha, mais perto de Deus. Jesus nos ensina a necessidade de rezar incessantemente. A nossa oração deve ser sincera, pessoal, íntima e unida à palavra, ritmada pelo silêncio, para que possamos escutar aquele que fala. Às vezes falamos demais na oração e não permitimos o nosso coração silenciar para escutar Deus que realmente fala. A oração, ela transfigura o ser humano. Ela nos transfigura. A oração nos faz próximos de Deus e também nos faz próximos uns dos outros. O Evangelho desse domingo, Jesus nos apresenta duas posturas indispensáveis para a comunidade. O cultivo da vida de oração e o colocar-se em estado de saída, em estado de missão. Uma imagem interessante no Evangelho desse domingo é a barca. Ela é a imagem da comunidade, a imagem da igreja, que só tem razão de existir se estiver em estado de travessia, levando a palavra de Deus a todos os lugares sem distinção. Ser igreja é estar sempre em estado de saída, é ser sempre missionária. Quando os discípulos enxergam Jesus, pensam que estão vendo um fantasma. O medo
constrói fantasmas. O medo impede a comunidade de alcançar a outra margem. O medo paralisa a ação pastoral e missionária da igreja. Temos medo de tudo. Medo de viver, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de fazer pastoral, medo de dizer sim ao evangelho. O medo realmente, ele é construído dentro da gente. E esse evangelho nos ensina a vencer o medo, porque de fato o cristão, o batizado, ele deve ser sempre corajoso. O medo impede a igreja de chegar aonde ninguém quer chegar, nos lugares mais pobres, chegar ao coração dos necessitados, dos fragilizados, dos doentes, dos pecadores. O medo é o maior de todos os males. Por isso é que Jesus diz aos discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro diz a Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz a Pedro: vem. O grande milagre não está em caminhar por sobre as águas. O grande milagre está em caminhar ao encontro do Senhor, ao encontro do Evangelho. Reparem, o medo às vezes nos paralisa e nos impede de caminhar ao encontro do Senhor. Por isso, o verdadeiro milagre não é andar sobre as águas, é caminhar ao encontro do Senhor. O vem de Jesus é uma resposta a convite para Pedro perceber a sua falta de fé. O vem de Jesus é um convite para todos nós para que possamos perceber a nossa falta de fé. Pedro caminha sobre as águas. Para ele, o caminhar sobre as águas era uma prova de poder. Ele queria vencer, sem lutar, como se a palavra de Deus fosse mágica. É por isso que quando ele sente o vento forte, ele fica com medo e de repente começa a afundar. Da sua garganta brotou um grito: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou Pedro. Enquanto Pedro tinha os olhos fixos em Jesus, caminhou sobre as águas, sem problema. Quando ele começou a olhar para as ondas, afundou. O olhar fixo em Jesus nos sustenta em meio às incertezas da vida. Olhando para o mundo, perdemos a direção de Jesus. Deixamos de caminhar para Ele. Deixamos de caminhar ao seu encontro. E por isso, afundamos nos nossos medos, nas nossas incertezas, na desconfiança. O homem fraco na fé é aquele que duvida. E é por isso que Jesus pergunta a Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Pedro fraquejou na fé quando sentiu o vento e olhou para as ondas. Estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo estava longe. Queria o poder,
Não serve estarmos fisicamente próximos de Jesus se lhe estamos distantes pela fé. Quantos que estão próximos de Jesus, mas estão ao mesmo tempo distantes dele pela falta de fé? O que nos faz afundar não é a força do vento, mas a pobreza da nossa fé. O que nos faz afundar é a pobreza da nossa fé. Às vezes dizemos crer em Deus, mas estamos distante dele. Jesus quer fortificar a nossa fé, a nossa confiança. A fé madura nos ajuda a prosseguir. A fé e a confiança caminham juntas, nos levam a vencer o medo, porque o Senhor é para nós refúgio e vigor, sempre pronto a nos socorrer na nossa angústia. Salmo 45. O final do Evangelho, encontramos Mateus nos dizendo que o vento, depois que Jesus entrou na barca, acalmou-se. Ou seja, a confiança foi recuperada. A comunidade que confia em Jesus e no seu Evangelho, ela pode superar os obstáculos, ela pode chegar a outra margem, ela pode chegar aos lugares onde ninguém quer ir. Portanto, amado irmão, querida irmã, é fundamental sempre crer, sempre alimentar a fé e sempre nos colocar à disposição, vencendo os nossos medos, para anunciar o Evangelho, para ser uma comunidade, uma igreja que de fato é sinal vivo do amor de Deus revelado em seu Filho Jesus. A partir da calmaria, na primeira leitura do livro dos Reis, Deus não aparece no fogo, no trovão, na tempestade, no terremoto, ele aparece numa brisa suave. Nos diz o profeta Elias. A partir da calmaria, os discípulos reconhecem Jesus e fazem uma profissão de fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E se prostram diante de Jesus, numa profunda atitude de adoração e de fé, mostrando que de fato é necessário uma experiência de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos aproveitar os textos da liturgia, da palavra desse 19º domingo do tempo comum, para que possamos mudar a nossa mentalidade, para que possamos mudar o nosso jeito, para que possamos vencer os nossos medos e sempre nos colocar diante de Jesus como aqueles que querem servir, como os verdadeiros missionários, como aqueles que anunciam a palavra, não só com a boca, mas também com a vida, revelando, de fato, que nós estamos unidos e perto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.